Tudo bom? Cadê a galera? Alice, Creslane, Johnny. Boa noite, professor. Boa noite. Gente. Boa noite, professor. Boa noite. Mais uma vez, um maior tempo perdido para resolver esse problema que ainda não consegui. Olha, é inacreditável. Fiquei 3 horas praticamente ontem com o pessoal da informática do IGB para conseguir ter retorno, som, né? Até que resolveu. E aí hoje começa a reunião e estou sem som de novo, né? É inacreditável. Ai. Mas vamos lá, tá? Vocês viram que eu deixei o questionamento da avaliação para esse bimestre para vocês? Você já colocou, professor, no NEAD? Coloquei no NEAD, coloquei tem uns 3, 4 dias. Não vi não. Vocês recebem um aviso quando a gente coloca alguma coisa ou não? Eu tenho que falar para você ir lá? Tem que avisar, professor. Geralmente a gente não recebe, não. Tá bom. Então, tá, foi falha minha, tá bom? Então, eu deixei lá já as perguntas, certo? Para pesquisa, tá? Para vocês preencherem. A única coisa, eu deixei no enunciado também, eu deixei espaços, né, entre as perguntas. Aquele espaço, ele não precisa ser obedecido, tá bom? Você pode dar o espaço que for, tá? Eu só coloquei aquilo, né, um espaço determinado lá para separar as questões, tá bom? Mas se você vai agregar fotografia, que é mais gráfico, tá bom? E aí fora o texto, tá? Então aquele espaço para vocês é livre o quanto que for, tá bem? Não é que só dei esse espaço para responder só isso, não se preocupem com isso não, tá bom? Então, vê lá, mas com certeza vai ser tranquilo. E lógico, tá? Qualquer dúvida, ou vocês me mandam pelo WhatsApp, que acho que é até mais prático, a gente já resolve logo, tá bom? Ou me manda por e-mail, tá? Vamos lá. Professor, uma pergunta. Qual é o nome do documento que o senhor colocou no NEAD? A atividade do segundo bimestre, né? Na minha pasta lá. Acho que está com uma atividade de segundo bimestre, pesquisa. Tá, porque eu estou tentando encontrar aqui. Eu não achei ainda, mas vou procurar mais aqui. Tá bom. Eu coloquei, do mesmo jeito que eu coloquei o conteúdo, né? Eu já coloquei lá o anexo. Vê se... Bom, depois você, de repente você vê, tá? A gente vê direitinho, tá bom? Para mim também não está aparecendo, não. O último que aparece é o tópico 12, que é floresta tropical úmida. Isso. Lá em cima de tudo, logo no começo, não tem lá atividades junto bem no início. Mas, vamos para a aula, depois eu vejo direitinho, qualquer coisa eu coloco agregado também a essa aula, tá bom? Beleza. Tá? Só para a gente não perder tempo, eu não sei vocês como é que é de horário, tá? Eu já perdi um tempinho aqui, eu não quero perder mais. Então, o último material que nós vimos foi sobre savana. Vocês estão vendo o slide aí legal? Sim. Deixa eu só colocar a página inteira, né? Clica aqui, clica ali. Deus do céu, já. Devia fazer igual o pensamento da gente, bem rápido. Então, vamos lá. Bem? Então, vamos falar de florestas tropicais úmidas,
certo? Né? Primeira coisa, ainda mais do lado da geografia, a gente trata do mapa. Tá? Então, repare, né? Por onde tem a linha do Equador, eu tenho floresta tropical úmida. Bom, você vai reparar, eu falei agora para vocês, que debaixo da linha do Equador eu tenho floresta tropical, você vai reparar que tem um lugar que debaixo da linha do Equador não tem floresta. Você já reparou qual é? Alguém já reparou? Vamos lá. Ó, essa parte da África, né, do lado direito, vocês estão vendo aí, hein? Não tem não está pincelado de verde, não está com a cor verde. Essa área não tem floresta tropical úmida, isso aí tem savana, tá bom? Lembra que a savana faz um arco em volta da floresta tropical da África, por isso que os animais migram, lembra da aula passada? De um hemisfério para o outro. Por que a gente não tem essa floresta tropical nessa região? Porque é uma parte muito elevada, tá bom? A gente está falando de uma parte alta da África, no mínimo 2.000 metros. E aí, se é alto, tem a questão da temperatura e da umidade. A temperatura, os invernos são mais frios, as noites são mais geladas e a umidade cai bastante também, tá bom? E, lógico, o que prevalece é a amplitude muito baixa. Lembra o que é amplitude? A diferença de temperatura no decorrer do ano. Ou seja, debaixo da linha do Equador, a diferença de temperatura é muito pequena, aproximadamente 3 graus. Isso é muito pouco. Tá bom? E, lógico, né? Chove muito. Quando eu falo chove muito, imagina só, para a nossa região, somando o ano todo de chuva, não chega a 1 metro, tá bom? Em cada pedacinho que você contar, não chega. Se você contasse o que choveu durante todo o ano, não daria 1 metro, tá bom? Na nossa região. Agora, nas florestas tropicais, isso passa de 3, podendo chegar até 5 metros. Então, você vê, se você tivesse uma piscina de 3 metros, no decorrer do ano, só com chuva, encheria. Aí, bom, está vendo a questão do ciclo, que é extremamente importante, o ciclo da água na floresta, né? Evaporou, condensou, precipitou. Por isso que existe aquele termo que a gente usa muito na botânica, evapotranspiração. Bom, esse vapor vem da transpiração da floresta. E também tem algo que ajuda muito as florestas tropicais, que são os ventos alísios. Vou mostrar para vocês agora. Olha só, na linha do Equador, é uma zona, né, de alta pressão. Então, ela puxa as camadas de ar dos trópicos. Então, esse ar quente, ele vem em direção ao Equador, dos dois lados do hemisfério. Ele vem em direção ao Equador carregado de umidade. Portanto, o vento que corre junto à linha do Equador, sempre de leste para oeste, nós chamamos isso de alísio. E ele é extremamente quente e muito úmido. Aí ele entra, no nosso caso, você vê no mapa direitinho aí, a questão de ele entrar dentro da Amazônia. E, lógico, ele vai precipitar sobre a floresta. E a floresta vai transpirar, então o volume acaba ficando muito grande de transpirar e condensar e precipitar. Bom, e lógico, se eu tenho uma precipitação muito intensa, eu vou ter uma rede de drenagem muito grande também. Bom, isso pode estar tanto associado a rios quanto a lagos. Então, isso é uma presença imensa dentro das florestas tropicais. Muita água correndo, muita. Quanto ao solo, olha só, eu acho que eu já comentei com vocês, mas nunca é demais para a gente estar reafirmando. A gente tem ideia que ter a floresta significa que tem um solo muito rico.
E os solos tropicais, falei para vocês que eles são problemáticos no sentido de riqueza, principalmente de florestas úmidas, certo? Porque são solos que se depositaram em área muito baixa, na depressão, e esse solo foi sendo depositado um tempo muito longo. Tá? E lembra também que essas partículas de sedimento vieram de montanhas que foram saindo do fundo do mar. Ou seja, o solo, tá? Ele era marinho. Então, ele não agrega algo interessante para os vegetais. Bem? Então, repara aí, né? Os solos são profundos, podendo passar 300 metros, tem lugar da Amazônia de mais de 500. Tá? Só a cobertura orgânica que é intensa e que sustenta boa parte da floresta. Posso dizer para vocês, no caso da Amazônia e no caso da floresta do Congo, que a gente já vou mostrar, tá? Tem pinceladas de lugares que têm solos mais férteis, bom? Mas a grande maioria são solos pouco férteis. O que sustenta a floresta é ela mesma, é a decomposição da própria matéria orgânica. Bem? Então, olha só a resposta que você tem da evolução dos vegetais para um solo que só a parte superficial ela é importante, tá? Pelo menos para a sustentação do vegetal. Tá? Você tem essas raízes superficiais radiais. Tá bem? É porque ela vai captar a energia necessária só na superfície. Então, essas árvores, algumas das árvores que sejam extremamente altas, elas evoluíram com essa capacidade de cálice invertido. Tá? E isso é para quê? Não adianta ela ter raízes profundas, tá? Que não tem alimento necessário, vamos dizer assim, minerais necessários, mas ela evoluiu em porte, então ela também evoluiu as raízes serem radiais para dar como suporte também. E o que você tem na floresta tropical, bom, são esses vários estratos de cobertura florestal. Isso vai depender da quantidade de luz que chega até o chão da floresta. Lembra que no chão de uma floresta tropical, ele é escuro, porque o dossel é muito alto e muito fechado de latifoliada, tá? E isso vai permitir com que certas aves chegam ao ápice, sejam emergentes, e outras sempre vão ficar embaixo, tá bom? Mas é a própria característica, ou seja, aquelas que vão ficar embaixo, elas conseguem sobreviver com pouca luz, tá bom? Que a gente chama de luz filtrada, tá? E lógico, como evoluíram para isso, você tem várias espécies que são as emergentes, que para germinar e desenvolver, ela precisa da sombra da outra. Por isso que nas florestas tropicais a gente tem muito a questão da floresta primária, secundária, ou seja, para ter uma plantação, vamos dizer assim, de certas árvores emergentes da Amazônia, eu tenho que plantar outras antecipadamente, tá bom? Caso contrário, elas não desenvolvem. Não sei se vocês lembram, foi o grande erro que aconteceu quando tentaram fazer aquela fazenda de plantação de seringueira na Amazônia, desmataram tudo e plantaram seringueira. Elas não desenvolveram porque não tinha um dossel de emergente para protegê-las. Bom, então não deu certo, pelo menos naquela experiência. Hoje já fazem diferente, aí hoje dá certo. Bem, e aí então vamos viajar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de cada floresta tropical úmida, tá bem? Você está vendo aí a manchinha nessa parte equatorial da África, que é a floresta do Congo, homônimo do mesmo rio, certo? Que passa pela região. Essa floresta no passado foi bem maior, ela reduziu de tamanho devido a alterações climáticas que o mundo teve, em especial o continente africano. Lembra vocês, quando nós tratamos sobre o deserto do Saara, que ocupa o norte da África, ele é novo, geologicamente, ele é muito novo. Bom? E aí fez a sua formação, fez ocorrer uma redução da floresta tropical úmida. Então, hoje, o que a gente tem de savana, praticamente, era tudo floresta do Congo. Bem?
E coloquei para vocês também essa parte que chega junto ao litoral, a biodiversidade é realmente explosiva, tá? Assim como é a parte da Amazônia também junto ao litoral. Ela é muito mais destacada. Bom, aí você tem, então, a imagem do Rio Congo. Se você olhasse assim, é idêntico ao Rio Amazonas, ou seja, é um rio, né, de muito volume, certo? Que é o segundo maior em volume do mundo, bem? E extremamente de planície. Bom, então, muito volume de água. Tá? E aí, uma parte que você vê a densidade de floresta tropical, do qual a biodiversidade é ampla. Então, você vê, é uma paisagem completamente diferente de savana. Esse slide falhou, tá? Mas, enfim, depois eu arrumo para vocês. Só adiantar que a floresta equatorial, ela não foi feita ou desenvolvida, evoluída para fogo, não, tá bom? Como eu comentei com vocês, que é o caso da savana, tá? O pessoal, quando vai colocar fogo, então o fogo é ateado em floresta tropical úmida, né? Eles acabam desmatando uma área intensa ou, de repente, a parte mais próxima do solo para ter matéria orgânica seca, tá? Porque essas florestas são úmidas, elas não são propícias ao fogo. Bom, por isso que muitas árvores, quando passam a primeira queimada, elas não resistem. É comum você ver áreas assim que foram queimadas, certo? E você vê, vamos supor assim, as aves só como esqueleto. Bom, elas não resistem ao calor do fogo, ou seja, porque não evoluíram para isso, porque nunca precisaram disso. Tá? Agora, a questão de incêndio em floresta é uma questão completamente antrópica. Bom, a biodiversidade, lógico, que é gigante. Tá? Vocês estão, né? Até deixei alguns links para vocês sobre alguns vídeos. Tá? Mas isso aí vocês têm aí de monte, gorila, chimpanzé, hipopótamo, ou seja, a biodiversidade é gigante, tá? Tanto de todas as classes também. Tá? Lógico, em especial insetos e peixes, né? Em especial, muito. Bom, agora, falar lá da floresta tropical do sul e sudeste asiático, né? Detalhe, bom, acreditem, a floresta do Congo, ela era tão grande, ocupava tantas partes da África, que você tinha um caminho que ligava essa floresta úmida por todo o sul e sudeste asiático. Hoje estão separados por deserto, tanto o deserto do Saara, quanto o deserto do Oriente Médio, quanto o deserto do noroeste da Índia. E aí separou. Mas essas florestas já foram unidas como um grande arco. Né? Por isso que você vai ver, eu coloquei umas imagens na frente, que certos animais são extremamente parecidos. Tá? Bem, a diferença que a gente tem, o que a gente chama de peculiaridades, nas florestas tropicais úmidas do Sudeste Asiático, é a presença de vulcões. Bom, lembra que lá é entroncamento de placa, tá? E aí no meio de tanta área de floresta, você tem a presença de vulcões. Aí vai mudar duas coisas, a fertilidade do solo, certo? E a questão de altitude, ou seja, muitos desses vulcões vão ser muito altos e aí ele vira uma ilha no meio de tanta floresta, né? Porque a floresta não desenvolve em área de altitude, pelo menos floresta úmida. Tá? E eu coloquei também uma imagem para vocês de lava azul, tá bom? Ou seja, existe alguns lugares na Indonésia que a lava é azul, tá? Mas isso é por conta de minerais. Tá bom? E a atividade vulcânica na Indonésia é imensa, por isso que tem tantas erupções e terremotos lá. Indonésia e Filipinas, todo aquele arco, tá bom? Até o norte da Austrália. E aí, a floresta tropical úmida da Índia. Repare o seguinte, essa faixa que eu coloquei no mapa para vocês aí, o que se destaca é a Cordilheira do Himalaia.
Bom, então, todo o ar úmido que chega e entra no continente pelo sul da Índia, ele bate nessa muralha, né, e aí provoca uma precipitação muito intensa. O lugar mais úmido do mundo, onde mais chove do mundo, é justamente nessa base de paredão. Então, toda essa parte acompanhada por um rio que vocês veem logo abaixo desse arco, destacado em amarelo, bom, que é o rio Ganges, no caso, tá? É extremamente úmido. E aí, umidade e calor, você tem uma floresta. Bom, tá? E aí, que eu estava comentando com vocês, né, da biodiversidade, vocês vão reparar, né, que a questão de símios, de macacos, bom, são muito singulares, tá bem? A semelhança entre aqueles que tem na África, na Ásia, tá? O rinoceronte, esse rinoceronte, o asiático, ele é um pouquinho diferente do africano, hein? Enfim, mas os antecessores lá partiram da mesma linhagem. Então, tudo isso já teve unido, tá bem? Assim como elefante, leão, tá? Destaquei para vocês, né? As flores, as maiores flores do mundo também estão nessa parte, e assim como o colorido das aves, né? Aves do paraíso que chamam muita atenção. Lembra que em floresta tropical, a abundância a comida é tanta abundância que não é a preocupação, certo? A preocupação é cor. Tá? Por isso que você vê animais, especialmente aves e peixes, né, extremamente coloridos, certo? Em área tropical úmida. Chama atenção. Tá bem? E aí, certo? A gente entra em Brasil, tá? Mata Atlântica, floresta tropical úmida. Eu coloquei aí uma coisa que a gente está cansado e vem em trabalho de escola, tudo, mas nunca é demais para a gente lembrar. Então, você vê o mapa como é que era em 1500, tá? E hoje como é que está. Ou seja, a redução foi muito grande, né? A gente tem menos de 10% do original. E aí, mais uma, quer ver, teve um concurso do IBAMA que ele perguntava o motivo da maior parte das espécies em extinção do Brasil, bom, está, né, nessa parte da floresta, tá, atlântica. E é lógico, né, porque o desmatamento e a ocupação humana foi muito intensa. Então, muitas coisas, certo? Muitas espécies a gente acabou perdendo, mesmo sem conhecer. E outras, algumas delas, quando nós conhecemos, bem, isso tem espécie praticamente todo ano sendo descoberta, quando nós conhecemos, já sabemos que está em alto risco de extinção. Bom, tem coisa que é muito particular. Lembra lá do Parque de Itatiaia, né? O sapinho cor-de-rosa lá da parte alta de Itatiaia, só tem ali, né? Endêmico. Bom, e a Mata Atlântica, ela existe, tá? Que também já foi unida com a Amazônia, lá pelo Nordeste. Então, mais uma vez, você entende como aconteceu a divisão na África, aconteceu no Brasil também com a Caatinga, separando. Certo? E você também entende da Mata Atlântica, a existência dela, até mesmo em latitudes mais frias, né? O que provoca muito a existência dessa floresta é a possibilidade da massa tropical atlântica. Ensinei vocês lá no curso anterior das 5 massas de ar que a gente tem. Tá? Então, bem na frente do nosso litoral, nós temos uma corrente de ar que vem do oceano quente, tá? E carregada de umidade. E, lógico, quando bate num relevo desse, né, você já sabe que o que vem, né, é chuva mesmo. Bom, então, por isso que é tão comum você estar lá em Paraty, Angra, ou mesmo no Rio de Janeiro, e olhar para a Serra do Mar e sempre ver essa formação de nuvem junto à serra. Tá? Evaporou, não vai para a corrente passa, né, acompanhando o relevo, e na altitude perde temperatura, e aí a umidade condensa e precipita. Então, você acaba entendendo por que chove tanto. Tá? Só lembrando, vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? O nome Mata Atlântica, vocês sabem que é um nome relativamente novo. Tá bom? Os portugueses
sempre chamaram isso, lógico, desde a colonização, da Grande Muralha. E aí você passa a entender, imagina o cara chegando, né, nessa parte do litoral, uma parte extremamente extensa, né, praticamente do sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, e ele dava com esse paredão. Então, imagina só vocês, né, que toda a parte imensa do continente, eles tinham que passar primeiro por tudo isso. Por isso que ela chamava a Grande Muralha. E aí, a gente tem o bioma da Amazônia, tá? Deixa eu ver o horário, tranquilo. Tá? O bioma da Amazônia, lembra, ultrapassa, tá, a fronteira do Brasil. Boa parte dele está concentrado na calha amazônica, mas tem parte que não. Bom, tem parte que está para outros rios, como o Orinoco, que deságua lá na Venezuela, e as Guianas também têm suas particularidades de outra drenagem. Mas a floresta está toda ligada com uma só, chamamos tudo isso de floresta amazônica, seja no Brasil ou outro país aí que faz parte. Né? Como todo lugar, a drenagem é muito grande, né? Lógico, naquelas ilhas da Indonésia não tem tanto espaço para formar rio tão grande assim, que a gente chama de caudalosos, bom, mas na Amazônia e no Congo eles ficam muito grandes até poder desaguar, ou seja, eles recebem muita água. E uma coisa que vocês ouvem demais, principalmente quando a gente trata de Amazônia, tá? É que nós temos rios brancos e rios negros. Bom, você repara, lembra da Águas, né, o encontro das águas, Solimões, né, e o Rio Negro, próximo de Manaus? O que você vê é isso. Um rio é barrento, chamamos de branco, e o outro é escuro, que chamamos de negro. Tá? A diferença é o seguinte, o branco está carregando muito sedimento, no caso dos Andes. Tá? Lembra que os Andes ainda estão subindo, né? A neve e a chuva que cai por lá lavam aquele material todo, tá? Que vem rolando, né? E aí ele suja e vem sendo carregado pela água. Tá? E aí, por onde esse rio vai passando, você vê as praias, tá? Nessa imagem, ele vai depositando, mas a água é barrenta, tá? Diferente do outro, que nós chamamos de negro. Bom, a água até clara, a água só tem um pouco de cor de óxido. Bom, o que acontece é porque essa água que alimenta esses rios, ela vem de Planalto. Planalto é velho, tá? Planalto já está há muito tempo desgastado. Aonde ele não desgasta mais é porque a rocha já é muito dura. Tá? E aí, o que ele carrega apenas? Folha, galho. Tá? Então, ele carrega matéria orgânica. O fundo dessas águas, certo? É só matéria orgânica em decomposição. Por isso que a água é mais ácida. Certo? E aí você vê essa cor negra. Então, a diferença é isso. Isso é muito comum em águas, tá? De paisagem de tropical úmida. Muito comum. O branco e o negro. E, como qualquer outra floresta tropical, a gente tem uma particularidade. Tem parte da floresta que é sempre inundada. Bom, isso acontece na África e acontece na Indonésia também. No caso da Amazônia, né, a gente agregou o nome indígena Igapó. Bom, então você está vendo aí o rapaz aí numa canoa. Eu coloquei essa imagem para você ter uma noção, certo? Existe uma floresta antiga, no sentido de grandes aves, tudo, elas nasceram dentro d'água. E esse dentro d'água, eu estou falando para vocês, de 4 a 6 metros tem de profundidade isso. Bom, nós temos áreas imensas de igapó. Então, ela é permanentemente inundada. A outra parte eu já passei para vocês, que é mata de várzea ou de terra firme. Bem? E lógico, está colocando isso. Tá? E lógico, né? Temos grandes árvores. Coloquei aí a espécie mais alta que o Brasil tem, quase 90 metros de altura, está dentro da Amazônia, numa região, certo? Na parte norte da Amazônia, entre o Pará e o Amapá. Certo? Existem grandes lugares com grandes árvores, não como essa. Bem? Mas tá? São de crescimento, lógico, muito, muito lento.
bem? São grandes, né? Desenvolveram muito, bom, nesse tipo de bioma. E aí, outro detalhe, tá? Por eu ter falado para vocês que é uma floresta quente, úmida, então lógico que a ideia que a gente tem é que chove sempre, verdade. Bom, mas toda floresta tropical acontece, por algumas vezes, secas extremamente longas. Quando a gente fala secas longas, é de 4, 5, 6 meses. Bom, que ter uma seca de 1, 2 meses não é raro. Tá? Mas ter seca de 6 meses já é algo raro. Não sei se vocês lembram, há 6, 7 anos atrás, nós tivemos uma seca bem longa na Amazônia. Tá? E aí tem uma imagem, o que acontece? Tá? O volume de água cai demais, cai muito. Bom, por quê? Ele não tem quase nascente, ele tem, né, contenção de precipitação. Bom, então o volume cai demais. Lógico, você está vendo a floresta verde, tá? Mas ela sente muito. Grandes aves chegam a morrer nesses períodos, né, grandes de seca. Bom, esses bancos assim de areia, tudo, tá? Isso ocorre em qualquer floresta tropical, sazonalmente, né, casualmente, nesses períodos de seca. Né? No nosso caso, está principalmente relacionado quando ocorre o El Niño lá no Pacífico. Tá? E aí, bom, para a gente finalizar, tá? No caso, tá? O que a gente tem de Amazônia no Brasil, o que você está vendo em verde é o que nós temos ainda praticamente intocado. O que você está vendo em amarelo é o que já foi transformado, né? Ou pela extração de madeira, de ouro, que eu coloquei para vocês já recentemente, né? Mas principalmente pela expansão da agropecuária. Bom? Então, boa parte disso que vocês estão vendo em amarelo, né? Essa mudança ocorreu em 30 anos. Por isso, quando vocês tiverem uns 50, 60 anos, vocês vão lembrar dessa imagem e vão ver que a parte amarela cresceu muito. O que os especialistas acreditam? Que a gente vai ter, lá para 2050, 2060, tá? Só algumas ilhas realmente de floresta na Amazônia, porque o ritmo do desmatamento ele está sendo muito grande. Tá? Então, por mais que a gente faça uma campanha ou que tenha políticas de contenção, essa velocidade ainda vai ser muito alta. Até isso mudar, nós vamos passar por várias gerações. E isso, lógico, você está vendo do lado do Brasil. Eu digo para vocês que nos outros países isso também está ocorrendo. Tá? Como o Brasil tem a maior parte, o desmatamento também aqui agrega uma área, tá, significativa. Bom, então, digo para vocês, no caso, né, de Rondônia, aqui embaixo, tudo, ele era um estado que 30 anos atrás praticamente não tinha nada desmatado. Hoje ele já perdeu metade da área. Então, a velocidade do desmatamento tem sido bastante rápida. Tá? Vamos lá. Perguntas. Acabei, né? Yes. Tá? Então, olha só um instantinho, né? Deixei os links para vocês. Certo? Esses dois são curtos? Não. Pô, não é esse não. Peraí. Ah, não. Tá? Não é esse não. Esse é da semana passada. Eu vou colocar para vocês, certo? O desse. Eu devo ter colocado já no texto para vocês. Esqueci de mudar no slide. Tá bem? Vamos lá. Alguma pergunta aí, gente? Ranieri, Marielle, Gabriele, Laís, João, Jess, Line. Estou vendo tua foto, Jess. Eu não tenho, não. Tem não, Ranieri? Não. Tá bem. Eu aí. Embora eu tô lisa, mas é eu. Tá bom, agora estou vendo. Né? Gente, pelo amor de Deus, se a minha câmera estiver ligada, como hoje vocês me avisam, pelo amor de Deus, Mas não é. Por quê? Professor, que vergonha. Gente, desculpa. Como é que vocês têm vergonha, gente? Quem tinha que ter vergonha sou eu.
mas eu não sabia que estava ligada aí. Nossa, constrangimento. Obrigada aí. Imagina, tô brincando, não tá ligado, não. Ah, Aliás, mas tá. não, Ah, não. Aliás, eu acho isso horrível, né? Os professores pedem para vocês ficarem com a câmera desligada? não, a gente fica por conta própria mesmo. Ah, tá. Tá bom. Geralmente a gente fica deitado, né, na nossa casa. Né? Vamos lá, alguém tem perguntas aí? Ô, Alexandre, Ah. floresta pluvial, não sei se eu perdi, é a mesma coisa que floresta atlântica? Pluvial? Não, a floresta. A floresta atlântica é uma floresta pluvial. Isso que eu falei para vocês é uma floresta pluvial, né? Porque depende muito de chuva. Tá, Né? certo. A Mata Atlântica é aquilo que eu falei. Nossa, ela depende muito, muito. Aliás, né? Todos nós dependemos. Bom, a questão é a quantidade da umidade. Se você for para o alto ali de Bananal, que é um lugar próximo da gente, você vai ver a diferença da vegetação no alto da serra, tá? Com relação à dependência dela da umidade. Tá? Uhum. Tá, obrigado. Floresta pluvial. E aí eu vou colocar o conteúdo para vocês lá no... Tá? Vou mudar o lugar, então. Ou colocar também no outro, tá bem? Da pesquisa para a prova. Consegue colocar o exercício lá avaliativo hoje ou amanhã? Vou colocar agora, então. Tá bom. Valeu. Professor, Fala. o senhor tinha falado sobre as raízes das árvores nesse tipo de floresta. O senhor pode repetir, por favor? Então, no cerrado, as raízes são pivotantes, né? Igual cenoura, tá bom? Na savana. Porque ela precisa de uma certa umidade que ela tem dificuldade na estiagem, tá? Mas os solos são ruins. Agora, na Amazônia, umidade não é problema. O problema é alimentação. E a floresta é muito intensa. Você imagina o quanto que ela precisa de nutrientes para crescer tanta floresta. Tá? E o solo profundo ele é fraco. Então, as raízes são radiais. Tá? Elas vão longe. Às vezes você vê o vídeo, o cara caminhando sobre a raiz, em cima do solo, ela vai muito longe. Ao mesmo tempo que ela funciona como uma taça invertida para apoiar a árvore, tá? Ela está buscando esse nutriente à distância também. Então, ela é radial, tá? E superficial. Entendi. Entendeu? Obrigada. Nada. E aí, certinho? Professor, vai ser só um trabalho prova ou o senhor vai dar mais algum trabalho? Não, é um trabalho prova. Precisa de outro? Acho que não. Não, um só. Tá bom pra caramba. Não, eu acho que... Bom, eu vou colocar lá. Eu acho que vocês vão gostar. Se não gostar, a gente fala, mas eu acho que vão. Tá? A única coisa que eu queria, assim, que vocês não pegassem Ctrl+C, Ctrl+V. Lógico que você pode pesquisar, tá? Mas eu gostaria, certo, de ver a tua explicação. Tá bem? Tá, beleza. Tá bem? Não vai ter difícil, não. Pelo contrário. Tá? Bom, para quem já entendeu tudo aí, se não tiver nada, tá? Tudo de bom para vocês, tá bom? E eu já estou entrando lá no nosso portal e mudando isso, então. Tá bem? Bom tê-los, sempre.